Essa é a terceira parte do vídeo. Existem alguns desafios a serem enfrentados por um sistema de disseminação de conteúdo, principalmente se ele for descentralizado. O excesso de informações, propagação de conteúdo não solicitado, como propagandas, notícias falsas e também conteúdo ilegal, como pirataria. O FreeChains tem um sistema de reputação autônomo para controlar a qualidade do conteúdo disseminado na rede peer-to-peer. Contra mensagens em excesso, o FreeChains limita a quantidade de postagens ao penalizar postagens novas sem o espaçamento adequado. Além disso, o sistema de likes destaca o conteúdo mais relevante, servindo como um filtro contra o excesso. Essas duas medidas oferecem oportunidades iguais de comunicação entre os pares e garantem a qualidade do conteúdo em um sistema distribuído de disseminação. Para combater spam, fake news e conteúdo ilegal, o FreeChains adota duas medidas. Exige que o autor tenha uma reputação prévia para postar e acompanha a reputação de cada post, podendo até bloquear o conteúdo de uma postagem se a quantidade de dislikes superar os likes por um fator de 2. Por exemplo, se uma postagem tiver 5 likes, mas receber 10 dislikes, ela será bloqueada. O uso de likes e dislikes consome a reputação dos autores, então também é um recurso que tem que ser usado com parcimônia. O sistema de reputação do FreeChains contabiliza ao longo do tempo likes e dislikes que geram o que a gente chama de REPs para autores e postagens. Esse sistema destaca o conteúdo de qualidade ao mesmo tempo que controla a atividade dos autores. A reputação é criada, gasta e transferida de diversas formas. Logo de início, o primeiro autor que liga uma postagem ao bloco Gênesis é recompensado com mais 30 REPs. No entanto, a regra para postagens após a primeira, ou seja, qualquer conteúdo novo, requer uma reputação prévia e penaliza o autor com menos um REP. Caso o autor não possua essa reputação prévia necessária, o bloco é considerado bloqueado, aqui indicado em vermelho, até conseguir um like. Likes e dislikes transferem reputação entre autores. Aqui, o autor inicial dá um like na postagem rejeitada com o comando chain like. Um like retira um REP da origem e soma um REP ao seu alvo. Uma postagem também pode receber um dislike, que retira um REP da origem e também desconta um REP do alvo. A postagem bloqueada agora mudou de estado e passa a ser transmitida na rede. Após 24 horas, as postagens se consolidam na cadeia. Postagens consolidadas recompensam o autor com mais um REP, ao mesmo tempo que eliminam a penalidade de menos um REP inicial. Assim, no exemplo, o autor passa a ter uma reputação positiva após as primeiras 24 horas. Agora ele pode usar essa reputação para novas postagens ou para dar likes e dislikes em outras postagens. Postagens consolidadas duram até 90 dias, sendo que as recompensas nunca ultrapassam o limite de mais 30 REPs. Em resumo, o sistema de reputação do FreeChains suporta likes e dislikes. Há duas maneiras de se criar reputação, sendo o primeiro a postar em uma cadeia ou com postagens com mais de 24 horas. As postagens consolidadas são contabilizadas por 90 dias e acumulam no máximo mais 30 REPs. O FreeChains recompensa apenas uma postagem por dia. Então, se um autor postar 10 mensagens em uma semana, apenas 7 delas contarão positivamente. Isso, aliado com o desconto de menos um REP por postagens novas, limita o número de postagens por autor. Likes e dislikes transferem reputação entre um autor de origem e uma postagem qualquer de outro autor. O autor de origem é descontado e o autor-alvo soma ou subtrai um, dependendo se for um like ou dislike. Agora, vamos considerar um exemplo mais completo utilizando a mesma cadeia. Um novo bloco primeiro é verificado pelo protocolo. Se o seu hash confere, se os blocos anteriores existem, se a assinatura confere e, no caso de um like, se o autor tem reputação suficiente. Em seguida, ele é aceito imediatamente se for o primeiro bloco ou se o autor tiver reputação. Aqui, o primeiro bloco é aceito e seu autor é recompensado. Os blocos podem também não serem aceitos imediatamente, e assim recebem uma penalização de menos um REP. Blocos rejeitados não são repassados a outros hosts nos comandos de send.
Um like posterior pode transferir a reputação e zerar a reputação de uma postagem rejeitada, que passa a ser aceita na cadeia. Aqui no exemplo, o autor inicial posta novamente e gasta mais um rep seu. Após um dia, as postagens se consolidam na cadeia e passam a contar positivamente para os seus autores. O autor de cima não só eliminou a penalização de menos um rep, como passou a contar com o like que recebeu e com mais a sua postagem consolidada, contabilizando mais 2 reps. O autor inicial, que começou com mais 30 reps, gastou um rep com o like e com a postagem, mas recuperou um rep com a postagem consolidada, voltando aos mais 29 reps. O autor de baixo continua sendo ignorado pela cadeia, pois seus blocos não estão recebendo likes. Em seguida, o autor de cima, que já tem reputação, posta um novo conteúdo e gasta um rep. Agora, o autor inicial dá um dislike, reduzindo tanto a sua reputação quanto a do autor de cima. Repare que a postagem em amarelo tem um dislike e nenhum like. Assim, o conteúdo dela passa a ficar escondido e não é repassado aos outros nós da rede. Mesmo assim, como ela já foi aceita na cadeia, por ter sido postada por um autor com reputação prévia, a postagem continua na cadeia. E quem já viu seu conteúdo pode dar likes e dislikes normalmente, possivelmente mudando a postagem de estado novamente. Após mais um dia, as postagens se consolidam, mesmo as de conteúdo escondido. O autor de cima recupera a penalização da postagem nova e ainda ganha mais um rep da postagem consolidada. Mas como a postagem ganhou um dislike, o autor se mantém com a reputação do dia anterior. Agora vamos detalhar um pouco mais a trajetória de um bloco em uma cadeia. Primeiramente, existem algumas verificações a mais que devem ser feitas. Se os links de backs, além de existirem, foram aceitos e são mais antigos, se o tempo de criação do bloco não está no futuro, caso seja a primeira postagem, se ela é única, caso seja um like, se está assinado e o autor possui reputação. As postagens de autor também devem formar uma lista encadeada, como a gente vai discutir mais tarde. Em seguida, a postagem é direcionada a seu estado inicial. Ela é imediatamente aceita, caso seja a primeira ou o autor tenha reputação. Nesse estado, o bloco é repassado aos outros hosts e também é referenciado por outros blocos imediatamente. Caso contrário, o bloco fica bloqueado e permanece assim até que obtenha um like de terceiros. Até lá, o bloco nem é repassado a outros hosts. O conteúdo de blocos aceitos ainda pode a qualquer momento ser escondido. Isso acontece sempre que o número de dislikes superar o número de likes por um fator de 2. Nas primeiras 24 horas de um bloco, ele conta negativamente para a reputação do autor. Isso impede que autores com pouca reputação postem em excesso. Após 24 horas, o bloco é consolidado e passa a contar positivamente para o autor. Ainda assim, o bloco está sujeito ao sistema de reputação e o seu conteúdo pode ser escondido caso tenha muitos dislikes. A reputação das postagens e autores são contabilizadas em separado e também de maneira diferente. Para uma postagem, o FreeChains conta os likes e dislikes que acontecem após o seu bloco. Aqui temos uma postagem que queremos saber a reputação. Só olhamos para frente e apenas para os posts que ligam direta ou indiretamente ao bloco de interesse. A reputação de um post tem 2 objetivos: indicar a sua qualidade para os usuários, que podem usá-la para filtrar ou ordenar o seu consumo do conteúdo. E a reputação também afeta o estado do bloco, uma vez que blocos com muitos dislikes têm o seu conteúdo escondido da cadeia. Uma questão central do sistema de reputação do FreeChains é que a reputação de um bloco depende somente do que está à sua frente. Isso implica que diferentes hosts poderão divergir temporariamente sobre o estado do bloco. Uns poderão achar que o bloco está aceito e outros que o conteúdo do bloco deve ficar escondido. Isso não é um problema, pois vai afetar apenas temporariamente se o conteúdo do bloco vai ser entregue ou não.
Eventualmente, blocos com muitos dislikes vão ter o seu conteúdo escondido corretamente. É importante destacar que um host não pode escolher arbitrariamente se vai ou não repassar o conteúdo de um bloco, pois o outro par vai querer uma prova sobre o real estado do bloco. Essa prova não pode ser forjada, pois depende dos likes que foram assinados por autores com reputação verificada. Já a reputação de um autor é sempre contabilizada a partir de blocos de referência. Por exemplo, aqui vamos contar a partir desses dois últimos blocos que o host recebeu. Eles vão sempre apontar para o passado, até chegar ao bloco Gênesis. A reputação do autor vai ser a soma dos seus posts com mais de 24 horas, mais os likes que os seus posts receberam e menos os dislikes, e ainda menos os likes ou dislikes que o autor deu a posts de terceiros. No gráfico, o autor tem 3 postagens, x1, x2 e x3. A linha vertical separa as postagens consolidadas da cadeia. A postagem x2 é um dislike que o autor usou. Assim, apenas o bloco x1 em verde vai contar para os blocos consolidados. Essa postagem também recebeu um like de um outro autor. No fim das contas, o autor vai acumular 0 reps, mais 2 do x1 por estar consolidado e ter recebido um like, menos 1 do x2 por ter gastado um like e menos 1 do x3, que é uma postagem nova. Partindo dos mesmos blocos, a reputação calculada vai ser sempre igual em qualquer host da rede. O grafo formado pela cadeia é uma árvore Merkle, que é uma estrutura de dados imune à falsificação. Ou seja, para ter recebido os blocos H1 e H2, todos os blocos anteriores e somente eles foram recebidos naquela subárvore. E agora, para fazer o caminho de volta até o bloco Gênesis, os mesmos blocos serão percorridos obrigatoriamente. A reputação de um autor é verificada em 2 ocasiões: para decidir se uma nova postagem sua vai ser aceita imediatamente na cadeia, e para decidir se o autor pode dar um like ou dislike em outra postagem. Nos 2 casos, basta a reputação do autor ser positiva. No próximo vídeo, vamos discutir alguns possíveis ataques ao sistema de reputação do FreeChange e também quais ajustes foram feitos para evitar esses ataques.